tá? Então, nós fazer parte desse projeto, as empresas que são atendidas, elas são atendidas por um corpo de profissionais, por uma metodologia muito eficiente, e nós ficamos muito felizes em ter uma grande técnica aqui conosco, que é a Ana Maria. Ana Maria já é técnica extensionista do projeto há muitos anos, né, Ana? E ela, inclusive, é professora da FACESP, é uma pessoa bastante reconhecida na área. E antes de apresentar, né, a Ana Maria aí, eu quero também de novo agradecer a presença também do Paulo, daqui de Calçados, essa empresa aí que é grande exportadora já. E eu mando um abraço para o Ricardo, tá? Grande amigo meu, Ricardo Grácia. Bom, obrigado a todos. Eu vou começar fazendo uma apresentação da Ana, que é técnica extensionista. A Ana, ela, Maria Mata Walker. É Walker ou Walcher, É Ana? voucher, é alemão, é Voucher. voucher. Tá. Possui 26 anos de experiência nas áreas de importação e exportação, desembaraço aduaneiro, empreendedorismo, logística e câmbio. E ajudante de despachante aduaneiro desde 3 de 2010, técnica extensionista do PEX da PEX Brasil desde 2021, professora universitária, professora universitária e técnica nas áreas de comércio exterior e administração desde 2010, palestrante e fundadora da KA Voucher, Voucher. Voucher Comex desde 2020, tem MBA em Comércio Exterior pela BSSP, pós-graduada em Lato Sensu em Gestão Empresarial, na Faculdade de Carlos Drummond de Andrade, bacharel em Administração de Empresas, com habilitação em Comércio Exterior, na Faculdade Anglo-Latina. Autora do livro Tópicos de Logísticas, da editora Clube de Autores, ano 2019. Bom, com um currículo desse, né, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre exportação de serviços, fundamentos, conceitos. A Ana foi uma das pessoas treinadas, inclusive, uma das pouquíssimas treinadas do nosso núcleo. Nosso núcleo já bateu todas as metas, né, no 13º mês de 24 meses. Então, sem mais delongas, Ana, obrigado pela sua participação. A palavra é toda sua. Eu que agradeço. Bom Ana, dia. desculpa te interromper. Perdão, Imagina. esqueci de dar um único recado. Aham, Pessoal, a gente faz um bate-papo, tá? Então, sim. quem tiver dúvida, levanta a mão ou manda mensagem pelo chat que a gente vai lendo. Aí, às vezes, eu vou te pegando uma ligação do que você está falando, né? E fácil a gente vai continuando com as perguntas, tá bom? Aqui é um bate-papo, pessoal. Acima de tudo, é uma capacitação, a gente entende, uma capacitação ter mais bate-papo, mais conversas, perguntas fluem mais e a gente aprende mais, tá? Agora sim, Ana, perdão, pode começar. Imagina. Bom dia a todos, obrigada aí pela CIRP, tá, pelo convite, o Vaelt, nosso coordenador, a Marta e todo o nosso suporte, o Paulo Souza, o nosso monitor. O programa do PIEX, que é o Programa de Qualificação de Exportação da Apex Brasil, bem falado aqui pelo Vaelt, e eu vou até fazer uma brincadeira, que todo mundo fala assim, lá vem o voucher, né? Porque todo mundo sabe, voucher, a gente lembra do voucher na viagem e tudo mais. E todo mundo, às vezes, fala, é voucher do inglês? Não, é o voucher do alemão, por causa do meu marido, né? Então, eu acompanho isso daí. Então, às vezes, o pessoal brinca, né? Mas isso aí é gostoso e é saudável. Agradeço a todos pela presença. É muito bom a gente conversar sobre exportação de serviço, porque às vezes fica um certo mito, um certo medo. Puxa, não, eu só exporto bens. Não, você também exporta serviço e você nem está sabendo que você está fazendo isso. E muitas das vezes, como é que eu me acredito? Qual que é a tributação, né? E é uma coisa tão leve, ela é muito mais simples, muitas das vezes, do que você exportar bem. Por uma série de anuâncias, né, nomenclaturas, a gente tem a questão da embalagem primária que conversa com o cliente, que a gente sabe que tem várias questões dependendo do tipo de país. Então, ele não é tão complexo, tá? É a questão tributária você poder entender. Então, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, exatamente sobre esse tema. E a gente começa falando aqui, se todo mundo tiver vendo aqui o conteúdo, todo mundo visualiza?
Tranquilo? Maravilha. Estamos A gente visualizando. começa Perfeito. falando sobre a questão da exportação de serviço e a desoneração dos tributos. Então, a regra da exportação do bem é a mesma regra da exportação de serviço, porque você se desonera. Você se acredita. Então, para quem trabalha com serviço, a gente sabe o quanto que é oneroso a tributação, você já tem todos esses benefícios. Então, a dica nesse bate-papo que eu tenho é você conversar com o seu contador, é você ter também um bom advogado. Por quê? Porque o que vai diferenciar é o contrato que você vai ter com a empresa que está comprando, o cliente que está comprando o seu serviço no mercado internacional. Então, isso é importante. Então, aquela questão que muitas das vezes os empresários têm, ai, mas eu vou aumentar o meu custo, puxa, eu vou contratar um advogado, quanto que vai ser o honorário? Não pensa como custo, pensa como investimento. A partir do momento que você investe, você gerencia, você delega e você controla. Então isso ele vai criando um corpo, tá? Então isso não é um custo, isso é um investimento que você faz para que você possa andar realmente da forma correta. Então você precisa ter um bom contador e você precisa ter um bom advogado. Então, puxa, que legal. Então, eu me desonero, eu me acredito, eu não vou me debitar, então, eu vou ter redução de custo. Então, exportar serviço é muito positivo. E com isso, você começa a equilibrar a sua balança de atendimento. Então, você tem, vamos colocar aí que no seu dia a dia, você tem 50% da sua demanda no mercado interno e você quer aumentar. Só que você está tendo muito gargalos aqui no mercado interno brasileiro em relação à tributação. Por quê? Porque nós temos a questão da tributação de município para município, de cidade e de estado. Gostaríamos nós que a regra fosse igual para toda e qualquer região. Adoraríamos que fosse assim, mas não é assim que funciona, tá? E não vai ter mudança. Por quê? Porque existe uma série de questões tributárias, algumas cidades que se auto é independente tributário, que muitas das vezes é destinado à tributação, o crédito do tributo pago pela empresa, pelo PJ, para outras regiões, para cobrir, muitas das vezes, deficiências tributárias que aquelas regiões têm. Então, não tem como mudar. Poxa, legal, então eu consigo aumentar aquilo que eu quero aumentar no mercado internacional. Maravilha. Então, o que que a gente faz? A gente precisa entender o que é uma exportação de serviço. A exportação de serviço ela é caracterizada pela venda de um serviço por um prestador brasileiro para um contratante estrangeiro, que ele esteja lá no seu país de aquisição, de consumo, de compra, pagamento, independente do resultado final, que ocorre dentro do território nacional ou no exterior. Puxa, Ana, sério? Então quer dizer que eu estando aqui no Brasil, eu estando em São José do Rio Preto, ou em Votuporanga, ou em Ibirá, em qualquer região, ok? Se eu exporto serviço, aí a gente vou usar fictício um exemplo de empresas voltada para a área de tecnologia. Então, eu consigo prestar um serviço para o desenvolvimento de um software para aquela empresa no mercado de destino. Se eu sou um médico, eu posso prestar um serviço de consulta online, recebendo então os exames do paciente que esteja ficticiamente lá na França, e eu consigo fazer uma análise porque eu sou especialista nessa área. Vamos lá. A pessoa está com problema de tireoide, mas descobre que aqui no Brasil, em São José do Rio Preto, tem um médico especialista. Não está satisfeito com o diagnóstico do médico que está atendendo ele ou ela na França. Automaticamente contrata o serviço do médico brasileiro especializado que está em São José do Rio Preto. Maravilha. O que que ele faz? Ele vai emitir um contrato de prestação de serviço. Quem? O
médico aqui. Por quê? Ele vai determinar, porque além dele prestar um serviço de exportação de diagnóstico, ele vai receber dinheiro estrangeiro. O pagamento dele será através de moeda estrangeira. Então, o que que ele faz? Ele, na hora que ele emite uma comercial invoice de serviço, como a comercial invoice que você está acostumado, de bens, existe a de serviço. E aí, quando a gente fala de serviço, poxa, Ana, mas eu exporto, né? Eu exporto bem, produto, e nós usamos o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, composta por 8 dígitos. Capítulo, posição, subposição, item, subitem. Ok. E agora? Você vai emitir com o NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviço, que ela é composta por 9 dígitos. E o legal é que ele é simples, ele começa com 1. Então, ele é extenso, porém ele é compacto e ele é muito mais simples, porque ele só tem 26 capítulos e ele fica muito mais simplificado. Existe uma tabela e as contabilidades já têm essas tabelas disponível, mas caso alguém necessite consultar isso daí, no site do Ministério da Fazenda tem isso disponível. Ele vem numa tabela e pegando o gancho disso e fazendo um adendo, abrindo parênteses dentro da minha fala, desde que começou a revisão tributária, as emissões de nota fiscal de serviço, principalmente para as empresas MEI e ME, já é obrigatório colocar o NBS na nota. Então, não é um assunto novo, não é um bicho-papão, é uma coisa que já está sendo introduzida desde quando começou a revisão da tributária e a modificação da nota fiscal, de nota fiscal do milhão para o portal do governo. Isso começou em setembro de 2023. E aí ele foi se modificando, e hoje, quando você entra, já tem lá embaixo. Então, você coloca o descritivo do seu serviço, lá você coloca qual é a atividade, e lá embaixo já tem o NBS, a nomenclatura comum, a nomenclatura brasileira de serviço. Puxa, Ana, então quer dizer que desde 2023 a gente já tem isso compactado? Sim, mas na região onde eu estou, em Ibirá, ainda não tem essa obrigatoriedade da emissão da nota. No eletrônico, é passado pela contabilidade. Você está correto, ainda não teve essa modificação. Por isso que eu acabei de dizer, cada estado, município e cidade tem uma regra estipulada pelo Ministério da Fazenda. Então, por isso que você tem que estar sempre em contato com o seu contador, saber o que mudou, poder seguir de acordo. Puxa, eu vou fechar a operação. Ai, eu vou extrapolar agora. Ai, mas aquele detalhe do contador eu me esqueci. Como é que eu entro em contato agora com o meu cliente lá no exterior para mudar a tratativa? Então, sempre converse, tá? Por isso que eu fiz esse adendo e eu fecho parente nessa fala, ok? É mal de professor, tá, gente? A gente vai falando e vai lembrando de algumas dores que já aconteceram para trazer para vocês e para que o conteúdo fique enriquecedor. Então, o local onde o resultado final do serviço ocorre não afeta o conceito de exportação, mas afetará sim no impacto tributário, onde veremos mais adiante, mas eu já vou pegar um gancho. Ana, eu fiquei sabendo que o segmento de games tinha um benefício na Colômbia, mas como cresceu muito a exportação do Brasil para a Colômbia de games, tem uma instrução normativa que foi colocado lá na Colômbia que não tem mais o benefício tributário em redução. Como é que eu descubro isso? A associação de games, né, o sindicato, ele já te demonstra essas informações no próprio site. Por quê? Porque sabe
do volume de exportação de games que o Brasil tem tido exportado desde o ano de 2019. Então, essa informação, você dá um Google, você encontra, tá? Ah, entendi. Legal. Mas, Ana, e a questão dos benefícios tributários do Mercosul, da ALAD, isso se aplica na exportação de serviço? Para alguns países, sim, outros não. Tá? E por isso que a gente tem que consultar. Então, conversar com a associação na qual você é associado e que tem toda a consultoria para te dar é importante, porque eles vão te trazer essa informação. Conversar com a entidade de classe que atende o seu KNAI também é muito importante e trocar essas informações com colegas da área, tá ok? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, você entende a questão do impacto. Por que isso, Ana? Por que você está trazendo isso? Porque existe uma questão de que, muitas das vezes, você tem uma operação que primeiro você tem que pagar o tributo, você paga o tributo da operação vinculado com o contrato. Depois, você recebe o dinheiro emitindo, né? Você emite a comercial invoice normal de serviço, você recebe o valor já com que o abatimento do imposto e você tem que comprovar. Pode falar, vai, te desculpa. O seu microfone está desligado. Agora Ligou? voltou? Aham. Desculpa. Vale a pena, talvez, você explicar para o pessoal, porque algumas das pessoas que estão aqui não têm experiência nenhuma com exportação, tá? Então, às vezes, explicar um pouquinho o que é invoice, né? Esses nomes, porque o pessoal fica meio perdido. Né? O que é uma invoice, né? Então, nós temos aqui pessoas que exportam muito, como é o caso daqui de calçados, como é o caso do pessoal da Dontap, não sei se eles estão aqui, mas você Uhum. também tem algumas pessoas que não exportam nada, só para Sim. deixar claro que o pessoal acha que a bicha está de cabeças. Olha, Vaelt, gratidão aí, viu, pela sensibilidade e empatia com o nosso público. E eu peço desculpa para vocês aí do outro lado, né? De ter ido Imagina, tão imagina. Tá automático. ótimo isso. Pessoal, vou voltar aqui. Vamos lá. Comercial invoice de serviço, ele é uma fatura internacional que as empresas têm que emitir. Ana, então eu não tenho que emitir a nota fiscal da custódia da Secretaria da Receita Federal da minha região? Você vai precisar emitir também, ok? Então anotem aí. Só que, como nós temos um contrato, e por isso que eu comecei a falando do advogado, tá? E dentro do treinamento do PIX da Apex Brasil, a gente demonstra tudo isso para vocês. Então, como é um bate-papo, não dá aqui para a gente falar do contrato, tá? Mas ele existe e ele é bem codificado. A Apex faz questão de entregar isso para os capacitados, para que ele possa seguir de acordo e conversar de igual para igual também, às vezes, com o advogado quando o empresário ele tem uma certa dúvida, ele não tem maturidade ainda, então ele quer conhecer mais e é muito legal você deter do conhecimento sobre o seu negócio e expansão do seu negócio. Então, assim, o contrato ele vai ditar tudo que você vai fazer com a empresa que vai contratar o seu serviço. A comercial invoice de serviço, que é uma fatura internacional, ela vai ser um espelho da execução daquele período. Imagina que você fecha um contrato de um ano. E a cada 30 dias você tem o quê? Um faturamento para realizar. Então, você vai emitir uma comercial invoice de serviço para aquele cliente no dia 30 ou no dia 29, de acordo com o que foi estipulado. Ele te paga, e você, na hora que você recebe o dinheiro, você emite a nota fiscal de serviço. Por quê? Porque a nota fiscal de serviço ela é de custódia da Secretaria da Receita Federal da sua região. E você precisa demonstrar isso para a contabilidade. E aí você vai entregar para a contabilidade o contrato, as comerciais invoices de serviço do mês 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A cada operação, você vai entregando essa comercial invoice para ele, junto com a nota fiscal, e comprova a entrada desse dinheiro. Claro, existe alguns países que nós temos que recolher o imposto aqui no país executor vendedor
para comprovar para o país comprador que nós já recolhemos o imposto. Como é que eu descubro isso, Ana? Eu converso com o meu contador, eu converso também com o advogado, porque quando ele faz esse contrato, ele vai se aprofundar nesses dados, então isso é muito importante. E você pode também estar conversando com o seu cliente quando você já tiver com aquela maturidade mais evoluída nas negociações internacionais. Sabe por quê? O seu cliente, ele se torna o seu parceiro. E ele, muitas das vezes, ele troca informações. Então, quando você entra no âmbito internacional, o seu relacionamento com esse seu cliente, ele se torna uma parceria. E não aquele bicho-papão que vai me morder e eu tenho medo de cometer algum erro. Então, esse medo, você aí, empresário, tira de você, tá? Vai, porque o Brasil ele é referência na área de serviço, por causa da nossa qualidade, a nossa preocupação, a destreza que o empresariado brasileiro tem. Para quem não sabe, o empresariado brasileiro é um dos mais preocupados em qualidade que existe na área de serviço. Porque nós temos um talento nato. A nossa empatia supera qualquer país que tem. Então, a gente tem que fazer o uso dessas ferramentas, porque isso é algo muito positivo, tá ok, pessoal? Então, o contrato de serviço, e aí eu não vou me alongar nisso aqui, porque a gente sabe que nós temos dois perfis aqui, e aí fica para vocês aí se aprofundar um pouco mais no PIX da Apex Brasil. Antes de realizar a exportação de serviço, então é preciso que a empresa prestadora do serviço e a empresa internacional tomadora do serviço celebre então o seu contrato. Então, quando eu for exportar serviço, eu preciso ter o contrato. Lembrando do exemplo, vou executar por 1 ano na área de tecnologia de software, ou uma área de tecnologia específica, ou games, ou software para atender consultórios médicos, porque eu tenho um software acoplado, eu tenho uma boa linguagem, eu consigo modificar ele para aquela língua daquele país, ou para aqueles países, por exemplo, de língua espanhola. Eu me aprofundo nas regras, nas gírias, nos métodos, tá? Então, isso é muito importante. Ah, eu quero, Ana, atender a Liga Árabe. Ok, 22 países. Eu quero atingir 1,8 bilhões de consumidores, que em 2027 vai atingir 2,3 bilhões. Maravilha! Você já tem o quê? Um projeto, você tem uma meta. Agora você tem que fazer as alterações, ok? Então, qual é o mercado? Aí eu vou celebrar através do contrato. Puxa, eu sei que eu tenho aqui pessoas que trabalham na área de vendas de bens. Nossa, a gente primeiro se preocupa em cotar, em orçar, em informar o preço, para depois pensar no contrato de continuidade de prestação de serviço, de venda do seu bem, ok? No caso da prestação de serviço, é o contrato que é o primeiro. Ele é diferente o processo, tá? Porque, como eu falei para vocês, você vai ter lá 1 ano de prestação de serviço, 24 meses, 5 anos com aquele cliente, que pode ter aditivos de contrato. E aí, através disso, a cada mês, você tem a comercial invoice de serviço, que é uma fatura internacional. O seu cliente lá no mercado internacional, ele só consegue te pagar através dessa comercial invoice de serviço. Deu para entender como é que funciona? E aí, quando você recebe, você emite a nota fiscal de serviço da custódia da Secretaria da Receita Federal do seu estado, município, cidade e estado, desculpa, seguindo as regras da tributação do seu CNAE e da região onde está fundado a sua empresa como domicílio tributário, tá?
Então, essas são as regras. Então, Ana, é muito simples. É só um método que é diferente. É só isso, tá? Dentro do contrato, você vai ter a segurança jurídica das partes, a questão sobre as entregas e o embasamento para as definições dos impactos tributários. Como eu falei para você, eu quero exportar mesmo assim os meus games para a Colômbia. Já sei que tem instrução normativa dizendo que não há benefício tributário. Isso significa o quê, Ana? Significa que na hora que eu recebo aqui, eu já tenho que recolher a tributação e comprovar para o meu cliente no país de destino que eu recolhi o tributo, para não gerar bitributação para o seu cliente. Vou voltar de novo, que é legal você anotar. Se tem algum país que teve uma derrubada numa instrução normativa no país comprador pelo governo federal daquele país, eu tenho que me atentar à questão da tributação. Então, quando eu recebo o crédito do meu cliente, eu tenho que pagar o tributo e comprovar o pagamento para ele. Por quê? Imagina que ele entrega para a contabilidade dele. E ao entregar para a contabilidade dele também declara que foi feito o pagamento no fisco de lá, para não gerar bitributação para o seu cliente, para ele não ter que pagar duas vezes. Você viu o quanto que é interessante? E é um método, gente. Isso é uma coisa que você vai fazer no automático, sabendo que tem ali uma derrubada e que isso pode voltar ao normal. É só ter ali uma alteração na instrução. Pode falar, Ana, Vaelt. sabe o que eu queria? Eu queria até tirar uma dúvida contigo, Uhum, mas na verdade, montando que gostaria que você montasse uma trajetória, como dando um exemplo. Por exemplo, eu sou uma empresa aham, de serviços no setor da educação, por exemplo. E aí eu falo para todo mundo que está aqui, né? Às vezes vocês têm serviços diversos, né? Seja na educação, seja em softwares, como a Ana colocou, de games, né? Entre outras. Se você pudesse colocar para a gente de uma maneira prática, né? Vamos colocar assim, de uma maneira direta. Qual seria o primeiro passo? Qual seria o segundo passo? E assim por diante, até ele receber, até porque o serviço, né, na verdade, diferente de produto, você não tem que mandar nada logisticamente. Você aperta um botão, sim, a pessoa já recebe lá, faz o download, né? sim, Então, a não ser que, obviamente, abre uma franquia de serviços no destino, mas aí franquia já é uma outra história, né? Que estamos sim. falando de internacionalização de empresa. Mas se você pudesse montar uma trajetória para a gente, olha, o primeiro passo seria isso, né? O que dentro da primeira estrutura endógena, o que a empresa precisa ter, depois como localizar os compradores lá fora e de serviços, e aí qual que é o terceiro passo, receber o pagamento, o que faz a mais. Acho que seria legal você também abarcar isso, até mesmo para dar um pouquinho de overview aí de um geral para todo mundo, tá? Uhum. Eu vou voltar aqui para essa primeira tela para vocês não ficarem olhando o texto lá que não tem nada a ver. Mas muito legal essa Se você quiser sugestão. tirar, parar compartilhamento de repente para ficar mais fácil para Sim, você. maravilha. Deixa eu parar aqui. Eu vou até falar assim o seguinte para vocês, né? Vou pegar um exemplo de um caso, exatamente de uma empresa de software, mas até pegando aqui o posicionamento tá, do Vaelt, é assim, eu acompanhei esse médico que atendeu. E, nossa, ele ficou assim, puxa, mas como é que eu faço isso agora? Tudo, olha, faz o contrato primeiro, faz isso. E aí, dentro desse modelo de negócio, hoje ele faz muito disso. Ele atende muito, muito. E até então ele não tinha nenhum site. Aí ele foi lá e fez o site, fez a divulgação e começou a participar de alguns eventos online, porque até então ele não conseguia estar em todos os lugares que ele queria. Pegando esse daí, uma empresa de software, e aí eu vou pegar exatamente um caso de plataforma acadêmica. Uma empresa aqui em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo, já desenvolvia software, mas precisava levar melhorias exatamente para os nossos países latinos, em questão de educação à distância. Puxa, como é que eu faço isso? Aí
identificando um país, que no caso foi o Uruguai, que tem muitos moradores brasileiros, ali tem muito brasileiro, mas eles precisam exatamente desse tipo de serviço. Só que eu estou exportando. E como que é feito isso? Aí o que, que aconteceu? Essa empresa começou a pesquisar o mercado. Em que sentido? Qual que é o ranking de crescimento que está tendo nesse país? Quais são os públicos que eu quero atender? Então, a primeira coisa que eles fizeram, e às vezes as pessoas acham que eles não respondem, mas respondem. O SECOM. Gente, o SECOM, que nada mais é que é o setor de promoção, né, que existe dentro das embaixadas e consulados, Câmara de Comércio, sabe? Brasil, Uruguai, Câmara de Comércio, Brasil, Argentina. Entra em contato, envia um e-mail para eles. Eles respondem, gente. E olha, no prazo exatamente de 4 a 5 dias. O SECOM, ele faz uma análise daquilo que você precisa e te responde. Por quê? Porque eles são funcionários públicos prestando serviço para o governo federal, para atender o empresariado brasileiro. Puxa, Ana, mas e se eu quiser entrar e fazer uma pesquisa? O NBS, nós não temos ferramentas para consultar NBS. Nós temos ferramentas para consultar NCM. Mas eu posso, muitas das vezes, um exemplo, existe nomenclatura comum do Mercosul, o NCM, por exemplo, de pendrive. Eu posso ir por uma lógica, entrar no site do ITC do Trademap e colocar esse NCM, tem uma lista de empresa que compra pendrive. E aí eu vou filtrando. Então, essa é uma dica. Dá um pouquinho mais de trabalho, porém ele é 100% gratuito. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui agora é tudo ferramenta 100% gratuita. Você não tem nenhum custo. O custo que você vai ter é dedicar-se a elaborar o e-mail, dedicar-se a entrar na ferramenta e pesquisar e fazer esse filtro. Você não vai ter nenhum custo. Agora, lembrando aquilo lá atrás do investimento. Então, agora você investe seu tempo em aprender a fazer como para ninguém te vender nada errado, tá? Então, isso é muito interessante. Então, o que que acontece? Esse é um passo. Aí, o que que essa empresa ela fez? Ela entra em contato com a associação da região, solicita, porque tem um departamento ali de consultoria da associação, tem uma equipe especializada que vai lá e faz essa consulta e te entrega, tá? Então, por isso que você tem que estar próximo de quem são os seus parceiros. Isso é importante. Aí, o que que ele fez? Ele já queria atender, ele já sabia disso, tá? Por pesquisas ali, consultando, verificando, acessando o site, assistindo o vídeo, vendo reportagens e tudo mais. Então, coisas básicas que a gente faz no dia a dia. Maravilha. E trocas, né? Hoje a gente tem tanta rede social que a gente acaba descobrindo coisas ali que a gente nem sabe. Então, a gente está antenada, é importante sobre aquilo que nos agrega, tá? Então, essa é uma segunda dica, e não ficar perdendo tempo, e sim dedicando tempo. Aí, o que que essa empresa ela fez? Ela entra em contato com escolas e tem uma deficiência. Olha só a estratégia. Entra em contato, ó, verifica, sabe que tem um ranking, um público, mas como é que eu entro? Eu preciso de um terceiro que me dê volume, porque a escola tem pessoas, tem um grande volume. Se eu dedico minha energia só para investir ali, eu vou vender isoladamente poucos pacotes. E no caso, ele tem um software que dá solução para poder atender e as pessoas poderem fazer os cursos. E aí, o que que essa empresa ela fez, tá? Isso aconteceu exatamente no ano de 2021, no meio da pandemia. A empresa não podia sair para fazer nada, e ela fez tudo isso, tá? O nome dele é André, não vou dizer o nome da empresa, tá? Mas se depois vocês quiserem, eu te passo. Essa empresa hoje atende Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Como que ele começou? Ele pensou que ele ia começar
Vaelt, Paulo e os demais telespectadores, ele achou que ia começar no Uruguai. Mas sabe onde ele começou? No Chile. Por quê? Ele fecha uma parceria com uma universidade. Essa universidade ela tem ensino médio, ensino técnico, fundamental, faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado. Olha o volume de clientes acessando o sistema. Para quem é da área de sistema, já está entendendo os meus dedinhos aqui. Por quê? Porque é por usuário que você ganha. Imagina a quantidade de pessoas usando e tendo uma frequência nesse sistema. O que aconteceu com essa universidade? Ela melhorou seu market share regional com essa solução. Estourou de vender e está vendendo bastante. Com isso, aí eles entram no Uruguai. E aí, através dessa conexão, eles conseguem ir para os outros países. Hoje, essa empresa atende exatamente 4 países. A gente está falando do ano de 2021, onde nada era possível. Tudo era limitado. Muito pelo contrário, tá? O limite, nós é que impomos. A gente tem que saber o caminho das pedras e nela poder traçar a nossa trajetória, tá? Então, essa é a dica que eu dou. Então, isso é um caso real. Uma empresa de tecnologia de software voltado para a área da educação, de transformação em vendas de curso. Hoje, tem brasileiros fazendo curso por essa plataforma, estando aqui no Brasil, e não sabe que a plataforma é brasileira, gente. É muito legal isso daí, tá? Então, isso é um caso. Por exemplo, esse médico, que eu não posso dizer o nome também, ele também faz exatamente essas consultas, ele atende as pessoas em todo e qualquer país, porque ele é especializado na parte da tireoide. Além de ser endocrinologista, ele é oncologista especializado nesse órgão. E que pega exatamente, recebe os exames e traz um diagnóstico mais afinco para um paciente, tá? Então, esse é um dos casos. E aí, Ana, como que essa empresa de tecnologia ela fez? Então, ela primeiro pesquisou, ela checou, ela entrou em contato com a entidade classe que atende o KNAI dela, a associação, ela mandou um e-mail, ela começou o e-mail lá no Uruguai, para o SECOM. SECOM, eu sou a empresa tal, manda apresentação, sou a empresa tal, trabalho com esses quinais, a minha tecnologia é essa. Eu gostaria e eu quero muito entrar na área acadêmica nesse país. Vocês podem me dar um norte, um caminho das pedras? O SECOM analisou, retornou, passou uma lista para eles de entidades setoriais lá do país, empresas, escolas, tá? E aí ele fez a mesma coisa nos outros países. Foi a mesma coisa. Ai, agora, puxa, legal, entendi, então eu consigo ver isso. Aí a primeira coisa que o SECOM falou, analisa o seu NBS, a nomenclatura comum do seu serviço. Verifica com a contabilidade da sua empresa. Aqui você não vai ter bitributação, porque não tem para esse tipo de NBS. Olha que interessante. Agora, vocês imaginam, o PIS e o COFINS e todos os tributos que vocês têm, que vocês são obrigados a recolher na venda de um serviço. Você está exportando, você não é tributado, você é desonerado, olha o quanto que cai o seu custo. Você está recebendo em moeda estrangeira. E detalhe, dependendo do país, o serviço ele lá é muito caro. Aqui você consegue fazer uma precificação equilibrada, na qual você tem uma margem de lucro, tá? De 40, 50, às vezes 60%, e você ainda não está gerando uma prática desleal de mercado lá no país de destino, provocando a falência de outras empresas de tecnologia. Olha que interessante. Então, isso é muito bom para o serviço. Então, gente, exportar o serviço não é um mistério, muito pelo contrário. É só entender o passo a passo e a complexidade. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí? Eu ia exatamente fazer isso agora, perguntar se alguém tem, mas aparentemente no chat não veio nada. Se alguém Não quiser veio. falar alguma coisa aí, pessoal, fiquem à vontade.
usar o seu case, né? Ó, a minha empresa exporta tal coisa, porque nós estamos com a maior especialista de exportação de serviço aqui da nossa região. Olha, gente, a peteca tá na minha mão, hein? Alguém gente, eu quero despertar o interesse de vocês sobre. Apesar que eu sou suspeita, eu tenho o Victor aqui que eu tive a honra de capacitar aqui o Victor que está online, né, então, assim, vamos se dizer que eu tenho uma cria aqui já. Ai, e a gente tem um carinho tão O, grande pelas empresas que a gente se capacita, né, se torna filhos mesmo. A gente é torce verdade. pelo sucesso, a gente vibra, né, o pessoal aí me conhece, sabe que eu compartilho, uso minhas redes sociais para compartilhar mesmo, porque eu quero mais engajar, quero ver vocês decolar, gente. Vocês decolando é o sucesso do nosso trabalho no programa de qualificação de exportação do PEX pelo núcleo ACIRP de São José do Rio Preto, tá? Porque a gente vibra com vocês, tá? É com vocês que a gente anda, não é sozinhos. Legal. Sozinho a gente não faz nada. Ô, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Eu Es- acredito até, aí você me corrija se eu estiver errado, que na exportação de serviços nós temos alguns, primeiro, né, se eu colocar numa linha assim, nós temos primeiro alguns aspectos gerais, né? Por exemplo, o que se caracteriza como um serviço como exportável, né? Porque, por exemplo, eu sou um advogado, quero exportar o meu serviço de advocacia. Já é um serviço muito mais difícil de você exportar, eu imagino eu, tá? Não que seja impossível, mas para Uhum, ele exportar o serviço dele, primeiro ele vai estar competindo com advogados locais de um outro país, né, que já tem muito mais know-how que ele. E também eu vou ter que saber muita legislação e tudo mais. Então, acho que, colocando uma linha de geral, é o que você falou, né? Também entender que setores de serviço têm mais potencial para exportação, como é que a tributação afeta a exportação de serviço. sim. O segundo aspecto também, eu vejo como os aspectos jurídicos e regulatórios, né? Então, Uhum, quais documentos são necessários, que você também falou muito bem sobre isso, as regulamentações do Banco Central, como funciona a emissão de notas fiscais, também acho que isso é uma coisa que você falou, nota fiscal versus invoice, tem CFAP específica. Terceiro aspecto, que você comentou sobre tributação em custos, né? Quais impostos incidem sobre a exportação de serviços no Brasil, como funcionam os incentivos fiscais. E aí eu senti também, assim, um pouquinho sobre estratégia de internacionalização, né? Por exemplo, como que uma empresa pode se preparar para exportar serviços, que estratégias ela pode usar? Você até falou para encontrar clientes, o SECOM. Pessoal, o SECOM fica dentro das embaixadas brasileiras no exterior, tá? É um departamento da embaixada, né, que responde ao Ministério das Relações Exteriores. Mas aí é bom saber também, por exemplo, Ana, como que eu adapto o meu serviço? Eu sei que são perguntas que demandam uhum. uma resposta muito grande, né? Porque não é Não, simples. imagina. Para cada produto é uma coisa diferente. Mas no Sim, geral, né? O sim. que eu posso considerar na negociação? Tem que ter um profissional específico de contrato de serviços. Queria falar um pouquinho mais sobre estratégia de internacionalização. Como é que eu. Maravilha. Porque você falou muito bem sobre todos os aspectos anteriores, mas e aí? Eu já sei onde eu pego o cliente. E agora? O que eu faço para poder ter estratégia de alcançar esses clientes? E como? Maravilha. É que assim, eu tenho uma qualidade e um defeito, né? Eu me preocupo muito com a parte tributária. Então eu fico assim, A gente, ó, parte de a maior serviço é uma dor é das essa partes mais daqui, importantes, Ana. né? Eu falei, eu vou em cima. O que que acontece, né? E eu quero aqui dar até bom dia aqui para o Marcos, que ele está aqui online com a gente, né? Um nosso colega aqui de São Paulo. E assim, o que que acontece, tá? Falando da estratégia aqui com o Vaelt, dentro dessa pergunta maravilhosa. Pessoal, vamos pensar o seguinte: eu vou atender o mercado libanês. Só que nem todos lá falam inglês. Então, eu preciso, tá? Estou desenvolvendo, vou pegar o software para a área da educação que eu estava falando aqui agora. Exemplo, tá? Beleza. Eu preciso ter um profissional da área de software, na área de desenvolvimento, que saiba falar a língua, que vá codificar o sistema para aquele mercado. Então, eu preciso
ter isso daqui. Ah, não, tudo bem, eu falo português e lá em Portugal é português. Não, 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 não. Não, calma, calma, calma. Não confunda, porque a língua é a mesma, porque tem métodos, tem palavras que não têm a mesma conotação, a mesma representatividade. Então, entender a questão cultural é importantíssimo. Contratar esse profissional, se você não tiver no seu time, que tenha esse conhecimento, essa maturidade e saiba executar, porque a área de serviço, lembre-se que você não tem só que agradar, você tem que entregar o melhor. Porque não tem como o cliente devolver, não tem, tá? E a garantia é o seu serviço sendo prestado com excelência. Então, é o antes bem trabalhado para a boa execução durante. Pense dessa forma e faça dessa forma, tá? Serviço não tem devolução. E você não vai trabalhar o mercado e o cliente para você fazer uma única operação e perdê-lo. Porque você dedica tempo, estudo, análise, mapeamento. Você, muitas das vezes, vai ter que mexer no seu preço, você vai ter muito tal do retorno para, olha, não tem como melhorar isso aqui. Às vezes, seu cliente não tem nenhuma proposta, tá? Mas o fato dele saber que ele pode chorar, então, tomem cuidado com isso. Então, na estratégia, trabalhe bem o antes, para que no processo de execução seja perfeito. Então, vou atender esse mercado na área de software, na área de educação. Eu tenho que entender o público que eu vou conversar. Ah, é um público do ensino médio. Quais são as gírias, as palavras que o adolescente aplica lá no Líbano? Ah, é a mesma coisa aqui no Brasil. Está totalmente errado. Aí eu vou falar, espera, breca, copila e analisa. Então, você viu que na prestação de serviço, o antes é a cereja do bolo para a boa execução durante, tá? Se esse médico ele fosse atender, tá? Porque até então eu sei que ele não fala mandarim, ele não tem esse domínio, mas se ele encontrasse dentro da pesquisa que ele fez um grande volume de profissionais, de clientes, de pacientes que precisa, que necessita da expertise dele no serviço dele, eu sei que ele ia buscar, mas quanto tempo você leva para você adquirir o domínio dessa palavra? Gente, são para entender, para poder falar na prática, na íntegra, o mandarim, no mínimo 2 anos. Você não vai levar 2 anos para isso. O que você vai fazer? Você vai contratar um tradutor que conheça da área da saúde. Olha a diferença. Tem que ser um tradutor da língua que conheça do seu segmento. Não é o tradutor de turismo. Puxa, Ana, é por isso que na hora que eu fui negociar, eu contratei, pessoal, tampe o ouvido, tá? A professora da escola de mandarim da minha filha. Uh-uh. Não, tem que ser um profissional, tá? Que conhece o mercado, que está no tete a tete, que conhece o segmento. Há uma diferença. Não estou menosprezando o profissional da área da educação, deixando bem claro. Mas uma coisa é a área da educação, outra coisa é o profissional que sabe, domina aquela língua e domina o segmento de mercado. Poxa, Ana, então o que esse médico ele poderia fazer? Uma coisa que ele fez, uma coisa simples. Ele foi na feira da Hospitalar, foi lá no estande e conversou com a Câmara de Comércio China-Brasil. E fica no Rio de Janeiro com o senhor Shang Tang, tá? E falou: preciso de um profissional desse. E aí o presidente lá falou: eu vou te passar a indicação de uma profissional. Eu estou contando uma situação que aconteceu. Uma situação verídica, porque ele precisava atender dois hospitais lá em Xangai, tá? Exatamente lá nessa região. Então, é muito interessante isso, gente. Tomem bastante cuidado. Então, como que eu crio a minha estratégia? Como é que eu faço isso? Como é que eu abordo isso? Eu tenho que ter
o canal certo, senão eu perco muito tempo. Imagina, levar 2 anos para aprender a língua, ou contratar, às vezes, o professor da minha filha ou do meu filho, porque ele domina, mas ele não conhece o segmento. Termos técnicos, gente, isso é crucial numa negociação. É crucial, isso daí ele pode te abrir o mercado, como ele pode te fechar de uma vez só ali naquele momento. E nós sabemos as dores de um empresário. Muitas das vezes o empresário ele adia um projeto, ele posterga por causa de uma negativa. Então, aqui a gente está para te mostrar que não é para você pegar esse caminho. Faça ao contrário, faça o certo, tá? Deixa eu só ver aqui que tem uma mensagem aqui no chat, gente. Bom dia, Ana. Realmente, depois de passar pelo PIEX, é o Vaelt. É isso mesmo. A gente aprende muito. E essa questão Na dessa verdade, é o Vitor, notoriedade, tá? Ana, é o Vitor Bin, tá? Da Ah, Informa Solutions, que tá, é é uma o empresa Victor. que já é uma grande exportadora, inclusive, obrigado, viu, Bin, pela sua participação, é uma grande exportadora. A Informa Solutions é uma das maiores do Brasil em termos de software para rádios, né? Enfim, outras várias questões. Mas obrigado, viu? O Bin, né, esse grande amigo também, ele passou pelo treinamento do PX com a Ana e está aqui dando Sim. um testemunho dele, né? Então seria legal você ler, Ana, aqui. Eu tô vendo aqui. Hoje, depois de 1 ano, né, e pouco, que terminamos o PIX, estamos com 4 parceiros. Olha, Victor, quando a gente conversou lá no treinamento, eu lembro de você fazendo toda a pesquisa. E, gente, o Victor Bin, ele é um exemplo de dedicação, tá? Que é o que você aí do outro lado tem que fazer. Ai, puxa, mas eu vou deixar de passear, vou deixar de estar com a minha família. Não, você não está deixando. Você está construindo algo sólido para eles. Se é eles que te motiva, saiba que você está fazendo por eles, para eles. E não é para agora, gente, é para sempre. Sabe? Eu sou entusiasta por ser empreendedora também. E eu sei o quanto é gostoso a gente colher o fruto do nosso suor. E quando a gente faz com maturidade, com dedicação, a gente colhe bons frutos. Então, assim, o Victor, ele é um exemplo de dedicação, porque eu lembro dele ali correndo, participando de eventos, tá? Tanto online, treinamentos que eu passava, né? E eu peço até desculpa, porque como eu passei coisa para ele, como eu passei. Mas, gente, voltando aqui ao assunto, porque quando a gente fala de comércio exterior e a gente fala de PX, não tem como a gente não Ana, vibrar e brilhar. só para também a gente já ir para Sim. a etapa final da capacitação, que tal nós podemos 3 perguntas, porque a capacitação ela finaliza às 10 horas, e acho que seria legal a gente abrir mais para mais perguntas, né? Teve muitos comentários positivos, tanto aqui como no meu WhatsApp, o pessoal falando, nossa, que legal, né? Agradecer mais uma vez o pessoal do Senac, em peso aí, né, com a Karen Elise coordenando todo esse grupo de alunos maravilhosos. Espero fazer bastante ação com o Senac, de repente uma palestra presencial aí para todos. Enfim, se alguém mais tem mais alguma dúvida sobre tudo que a Ana falou? Eu tenho. Opa! Ana, eu acho que uma coisa bacana de ser dita é que dentro do meio de empreendedorismo, muitas vezes a gente comenta que uma forma de inovação é caso você venda produtos, você passa a vender serviço, e caso você venda serviço, você passa a vender produtos também. É uma forma de você diversificar o que você está vendendo e de alguma forma inovar. Tem até um case bem emblemático aqui na nossa região de uma empresa que era referência na área de venda de equipamentos de informática, e hoje ela é uma das maiores do Brasil na área de educação, né? Porque em algum momento ela pivotou o negócio dela, saindo de produto e indo para serviço. Então, a minha pergunta muitas vezes o foco de quem exporta serviços é quem já trabalha com serviços. Eu gostaria que você falasse rapidamente se é possível uma empresa que exporta produtos de alguma forma pensar como exportar também serviços, né?
alguma empresa que tem um know-how muito grande, talvez em algum segmento que produz algum produto, se você tem algum case ou o que você acha dela também explorar a exportação de serviços como uma forma não só de diversificar, mas também de aumentar a receita de uma outra maneira que esteja dentro do core de atuação dela. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço pela pergunta. Ó, eu vou pegar um exemplo, apesar que, assim, um exemplo básico, tá? Que hoje tem crescido muito, exatamente o segmento, tá? De alimentos, no caso de chocolate. O chocolate Bean to Bar, muitas das vezes as empresas eles querem desenvolver exatamente o mesmo chocolate com a mesma técnica, porque de acordo com a área da saúde, principalmente pacientes oncológicos, pacientes com AIDS ou paciente com lúpus, precisa comer esse tipo de alimento porque ele não tem adição de corante, acidulante e nem outros tipos de propriedades. Então ele é um produto 100% cacau, somente às vezes com adição de leite ou então adição de açúcar. E aí, o que acontece? A Bean to Bar, ela, no ano, né, exatamente nesse processo, para poder ensinar como produzir isso. E aí, muitas empresas começaram a exportar o treinamento. Não só o produto, mas como acondicionar o produto. E foi exatamente na época da pandemia que foi um divisor de água, que muitas empresas descobriram que não é só vender o meu produto, o bem, mas também vender o serviço. E aí, o que eles começaram a fazer? Para se rentabilizar, eles começaram a ensinar pequenos produtores, pequenos fabricantes, a como produzir. E isso começou a acontecer exatamente para os países latinos. Então, a associação, ela fez isso com algumas empresas ali que começou a dar exatamente esse treinamento, e hoje eles continuam um volume menor, por dedicação da sua linha de produção, eles continuaram. A área cosmética também é uma outra área que faz muito disso. Que tem isso e que precisa, e se não estiver vendendo o serviço, tem que começar a vender. Porque a gente dá tanta informação gratuita que a gente tem que parar de fazer isso. A gente tem que começar a fazer como os países aí da América do Norte, da Europa, que consegue vender e vende bastante serviço. A gente tem que começar a inverter isso. Então, assim, o segmento da área cosmética, eu não vou vender apenas aquele kit, aquele produto de limpeza, o skincare, ou de massageador. Eu também vou, ou o aparelho, eu também vou vender o treinamento. Então, eu começar a capacitar a minha equipe, e aí eu vou pegar o gancho. Sabe quem é que faz isso muito bem, gente? As redes de franchise. Tá? Muito bom, muito bom. Ana, muito obrigado com a sua participação. Um agradecimento muito especial à Marta da CIRP, ao Paulo e a todos que estão aqui presentes, pessoal do SENAC em peso. O pessoal, então eu faço referência aqui também ao Fábio Malheiros, que também é um técnico do projeto, a Francislane, a Jasmin, ao Marcos Del Nero, da PPS, ao Marcos Francisco Stal, a Marta, o Paulo Rogério, o Paulo Souza, o Regis, também técnico do PIEX, a Vanessa Félix e o Vitor Bin, da empresa Informa Solutions. A Ana vai disponibilizar depois, pelo e-mail do Paulo, a apresentação dela. É possível, Ana? Sim. Legal. E aí, nós vamos enviar a todos que participaram aqui, né? E caso tenha alguma dúvida também, na apresentação tem seu e-mail, Ana? Sim, coloquei o e-mail também. Legal. Então, caso alguém tenha uma dúvida mais específica, podem contactar a Ana e certamente ela vai auxiliar vocês com os serviços dela também, tá bom? Ana, muito obrigado mais uma vez por essa apresentação tão cheia de informação, tão importante, com tanta informação válida, que vai com certeza auxiliar e dar mais clareza para as pessoas com relação à exportação de serviços, tá bom? Muito Maravilha. obrigado a todos. Às Vai, 11 horas, hein?
Oi. Uma foto. Eu. Vamos tirar foto. Paulo, não tô escutando. Vamos abrir as câmeras, gente? O que vocês foto. acham? Ó. E aí, pessoal, vamos abrir essas câmeras? Vamos ver a carinha de todos vocês? Pessoal, nós vamos tirar uma foto agora. Então, quem puder abrir as câmeras, quem puder, tá? Não precisa. Eu vou tirar, para de destacar a Ana aqui, para que saiam todos. Quem puder abrir. Bim, show. Regis, nosso querido técnico também de exportação. Vamos colocar aqui do projeto. Ó o pessoal aí do Senac. Ó, Opa, que a galera, legal! ó a Ó o time galera lá. todo! Time todo, muito show. Obrigado, pessoal, pela presença. Se a Jasmine puder abrir também. Eu não sei se eu consigo colocar só no modo galeria. Ele está pegando só 4 pessoas. Quer que eu Engraçado. tire Ontem ele pegou. o Vaelt e Não, mando para você? eu Pera tenho aí. aqui só. O BIM não está mais nem aparecendo para mim. Ah, agora apareceu. O Regis está em espera, que deve estar. Se puder tirar, Ana, acho que. Ah, peraí. Uhum. Ah, gente, era problema de BIOS. Sabe o que é problema de BIOS? Bicho ignorante operando no sistema. Ai, Vaelt, Entendeu? para com Era isso. problema de Gente, BIOS. mas antes do Vaelt tirar foto, gente, obrigada pela presença de vocês. Gratidão pelo convite, Vaelt, Marta, Tamo Paulo, junto. o nosso núcleo, a CIRP de São José do Rio Preto, o time também de Fernandópolis e todos os empresários, viu? Que vocês possam assistir esse conteúdo e que vocês possam se despertar a exportar o serviço de vocês e ver que limite não existe, tá? Não existe limite para conquistar o mundo. O mundo está aí para vocês. Vocês é que vão escrever e vão caminhar na sua trajetória. Que ela seja de sucesso com o PIEX da Apex Brasil. Muito show, muito show. Bora, o Marcos Francisco Stahl estava com a câmera aberta, ele ficou com vergonha, eu acho. Mas vamos lá, vamos tirar uma foto, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Bom, fechadaço. Mas nós estamos na penúltima, essa é a penúltima, melhor, desculpa, essa é a última capacitação que nós estamos tendo do projeto PIEX. Nós teremos, depois dessa semana, teremos mais uma. Vai acontecer em abril, Paulo? Exatamente, aí temos mais 4 em abril. Em abril. E aí vão ser finalizadas as capacitações do projeto PIEX do ano de 2024-25. Beleza? Pessoal, muito obrigado, um ótimo dia. Lembrando que às 11 horas eu vou falar sobre planejamento de vendas internacionais, tá? Isso aí é um tema que o pessoal muitas vezes me pergunta, então vamos conversar sobre planejamento de exportação, visando aí vendas internacionais, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.